Então, eu queria agradecer que tu aceitasses, Tayane, o nosso convite. Esses encontros, eles têm o objetivo realmente de trazer informação adequada, coerente, e trazer esse espaço também que a gente possa fazer. Eu propus para elas e tenho proposto nos grupos que ao término, assim, a Tayane vai fazer vai apresentar para vocês, que ao término a gente vai pegar duas situações pontuais. Claro que a gente vai, não vai para ser uma grande explanação, mas a gente vai pegar um exemplo que a gente possa Uhum. explorar a isso. Então vai ser mais ou menos quem levantar a mão primeiro. A hora que a gente vai trazer isso para a gente poder trazer um pouco de prática, assim, né? Uhum. Do do que traz de tanta dificuldades assim nessa idade. E o que que eu acho mais importante, né, dentro dessa trajetória do que a gente vai conversar aqui? Saber que tem dificuldades inerentes ao desenvolvimento do ser humano. Então, esse é o objetivo, que não é a personalidade do filho de vocês, e sim uma dificuldade das crianças que passam por essa idade e como que a gente faz para ajudar eles a não fixarem isso, né? Então, eu vou deixar a Taine falar, ela vai trazer, e depois a gente vai abrir para conversar com vocês. Então, eu vou deixar a Tayane se apresentar, vou botar o meu microfone no mudo, vamos todo mundo botar no mudo, a Tayane vai falar, e são 8 e 8, olha que simbólico. Então, eu acredito que é uma apresentação aí de que, uns 20 minutos, sei lá, 30 minutos, tá? Sim, eu só coloquei aqui numa organização dos slides, porque como são várias informações, eu acho que é importante a gente pensar esse desenvolvimento para depois, com essa base, pensar a prática. Então, quis trazer só mais uma organização, porque senão fala vai, volta, e aí a gente não consegue ordenar. Então, Isso, mais então, breve, assim, só para trazer um contexto. isso, a Tayane vai começar e depois a gente vai abrir para vocês, tá? Uma boa, vocês vão gostar bastante do jeito como a Tayane, ela é muito objetiva. Então, vamos lá. Obrigada, Bom, Tayane. obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Eu sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga também. Eu trabalho com desenvolvimento infantil, trabalho com avaliação neuropsicológica, eu trabalho com psicoterapia, orientação parental. E eu sou, assim, completamente apaixonada, principalmente pela neurociência. Justamente porque, quando a gente pensa na psicologia, por exemplo, é óbvio que tem várias vertentes, né? Então, a gente tem a psicanálise, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, enfim. Mas, dentro da neurociência, eu consegui encontrar mais respostas que me deram uma forma mais prática de ajudar, principalmente as crianças. Porque muitos comportamentos que a gente acaba atribuindo a questões emocionais em grande parte das vezes, são por questões do desenvolvimento cognitivo, da linguagem, da memória, e que, quando estimulados, a criança consegue se regular muito mais e ela consegue seguir o desenvolvimento de uma forma muito mais saudável. Então, a partir disso, eu vou sempre focando ali na neurociência. Vocês vão ver que a explicação aqui está bem embasada na parte do desenvolvimento. A gente vai falar bastante das emoções, mas pensar também esse desenvolvimento fisiológico. E por quê? Imaginem que a gente pensa assim, mas a criança com 3 anos, por exemplo, mas ela chora por tudo. Mas ela não consegue esperar. Mas ela não tolera ou não. Fisiologicamente, ela não está pronta. Então, eu não posso esperar que uma criança de 3 anos faça isso. Uma criança de 5 anos, fisiologicamente, já está mais pronta. Mas se ela não tiver oportunidade, ela também não vai desenvolver essa habilidade. E às vezes eu vou atribuir a um estado emocional uma questão que era mais cognitiva, de desenvolver controle inibitório, de desenvolver tempo de espera, de desenvolver linguagem. Né? As crianças, elas precisam poder falar. E aí a gente às vezes acaba falando por elas. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, me apresentei, depois, se tiverem dúvida, a gente vai falando. Vamos começar aqui. Deixa eu ver como é que eu passo isso aqui. Ops. Uhum. A apresentação que não tá. Passou. Passou muito agora, peraí. Bom, então, o desenvolvimento do cérebro. Tá Será que uma aparecendo a tela criança. para todo mundo? Vocês estão vendo aí? Tá todo mundo vendo? Sim, Sim, Tá. tô vendo. Então tá.
Bom, será que o cérebro de uma criança tem um desenvolvimento fisiológico igual ao cérebro de um adulto? Né? A construção da infância ela foi sendo revista, inclusive, ao longo da história da sociedade. Porque na década de 60, de 70, se via as crianças como mini-adultos. E depois a gente foi tendo vários estudos, e aí tiveram várias mudanças em políticas públicas e tudo mais, para entender que, fisiologicamente, as crianças funcionavam diferente dos adultos. Então, até os 3 anos, o cérebro vai ganhar o tamanho de quase 90% do que vai ser o cérebro de um adulto. Mas não quer dizer que ele ganhando em tamanho, ele já ganha em função. Essas funções vão ser amadurecidas até próximo lá de 20, 25 anos, que é quando a gente vai falar que de fato todo esse cérebro está formado. Então, as conexões, e aí a gente fala dos 2 anos, ali 2 anos e meio, da poda sináptica. Vocês devem ter já ouvido falar sobre isso ou vão ouvir pela frente. Por quê? Porque até próximo de 2 anos, 3 anos, o cérebro está todo muito ativo. Por quê? Porque a criança está descobrindo o mundo. A partir dessa idade, ele vai começar a refinar habilidades, então, das estradinhas que ele abriu, ele vai começar a fortalecer as que ele usa mais, em detrimento da que ele usa menos. Então, a poda sináptica, ela não é uma coisa ruim, ela é um refinamento de habilidades, mas ela vai dar esse primeiro formato para o cérebro, né? Essa primeira, vamos desligar as estradas que eu não estou usando e vamos refinar a habilidade a partir daqui. O crescimento, assim, em questões de sinapse, de modulação, é enorme de 2 a 6 anos. Então, a quantidade de habilidades que uma criança ganha é muito grande. Por quê? Porque o cérebro dela está muito ativo. A gente diz que assim, é como se o cérebro fosse uma argila. Uma argila bem molinha, quando a criança é menor, que vai enrijecendo ao longo do crescimento. O que quer dizer que eu vou ganhar habilidades e vou ter neuroplasticidade pela vida toda, mas na infância a gente tem uma capacidade absurda de neuroplasticidade, de adquirir habilidades, de aprender comportamentos. Considerando isso, pensem que a gente tem áreas do cérebro que são responsáveis por funções específicas. Então, a gente tem a área da linguagem, a gente tem a área do pré-frontal, que é responsável pelo controle inibitório, pelo planejamento, pela regulação emocional. A gente tem o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora. Então, tudo isso vai estar amadurecendo ao longo do desenvolvimento e até os 3 anos, o córtex pré-frontal, principalmente, ele está pouquíssimo maduro. Ele está ali recebendo. Opa, eu acho que está rabiscando aqui. O de alguém pode estar ativado de alguma maneira aí. iPhone de Bia. Pode ser que tá aberto aqui a canetinha. Então, estava falando dessa questão do córtex pré-frontal, principalmente. Né? Ele vai começar a receber mais maturação, né? A bainha de mielina, que é o que cobre o neurônio, como se fosse a capinha do fio. Ela vai começar a acontecer cada vez mais depois dos 3 anos. Então, a gente vê um salto bem grande no comportamento e na modulação do comportamento das crianças de 3 a 5 anos. Que isso quer dizer? O que impacta? Então, por exemplo, área da linguagem. As crianças saem de linguagens que são mais rudimentares, de palavras que estavam soltas, e elas vão começar a aumentar o vocabulário. Elas vão começar a formar frases, elas vão começar a organizar as respostas. Então, aqui vem a primeira sugestão. Né? Na verdade, acho que é um pedido. Deixem as crianças falar. A gente pergunta uma coisa para a criança, a gente tende a responder por ela e ela tá parada. Você fala assim, ela olha para você, aí ela olha para um filtro. Aí você fala, você quer água, né? Ah, você quer água, aí você vai lá e entrega água para ela. E ela não teve a demanda de falar. E aí depois a gente diz assim, ah, mas será que tá com atraso na linguagem? Muitas vezes não é um atraso na linguagem. É só falta de oportunidade para que ela fale. Então, sempre que a criança quer alguma coisa, pergunta, mesmo que ela não vá pronunciar da forma correta, deixa com que ela fale, porque a linguagem é muito importante, inclusive na regulação emocional. O autocontrole, que é ela conseguir controlar, esperar a vez, toda essa relação, córtex pré-frontal, está começando a amadurecer a partir dos 3 anos e vai seguir amadurecendo pela vida toda. Então, não dá para esperar comportamento das crianças que elas não estão prontas, e a gente vai falar que tipo de comportamentos elas já estão, e principalmente que tipo de atividades podem ajudar esse amadurecimento, tá? Atenção e memória. Então, a gente começa aqui, a partir dos 3 anos, a ter uma melhora na atenção e principalmente na retenção de informações. Então, com crianças pequenas, a gente usa geralmente um comando, né? Eu digo assim, ah, vamos pegar o chinelo. E a gente vai junto pegar o chinelo.
À medida em que as crianças estão crescendo, até 5 anos, a gente começa a aumentar e elas conseguem dar conta ali de 3 comandos não relacionados. Mas, obviamente, se elas conseguiram fazer um, dois e passar para três. É uma coisa que é importante ficar muito clara é assim: sempre o desenvolvimento saudável de uma criança vai ser resultado do desenvolvimento fisiológico saudável com a oportunidade ambiental de colocar em prática. É a base. Então, não adianta o cérebro dela estar pronta enquanto ela não tem oportunidade de praticar. E a motricidade, que a gente sabe o quanto se desenvolve também, o quanto elas vão ficando mais ágeis, o quanto elas conseguem regular melhor a força do corpo, elas querem escalar, elas querem testar esse corpo. Por quê? Porque fisiologicamente elas estão amadurecendo o sistema motor. E o que acontece com as emoções das crianças? Elas começam a surgir de uma forma gradual. Que quer dizer que, inicialmente, as crianças vão começando a identificar o que é estar feliz, o que é estar triste. E elas fazem principalmente essa relação pela percepção das expressões faciais. Né? Então, aqui elas ainda precisam de bastante clareza de como a gente está se sentindo. E aí entro aqui com mais uma sugestão ou pedido. Se você está triste, seu filho está te vendo triste, você pode falar para ele: eu estou triste. E aí, porque às vezes você tá chorando, aí ele fala, tá triste, você fala, não, e chorando. Né? E aí a criança fica muito confusa, porque ela tá percebendo que alguma coisa não tá bem, mas ela não tá conseguindo relacionar a imagem com a palavra. Então, se você tá triste, se você tá bravo, é muito importante falar para as crianças o que a gente está sentindo. E às vezes a gente também tem um tempo de respirar e esperar. Mas vamos falar disso mais para frente também. O desenvolvimento da empatia. O desenvolvimento da empatia vai começar a partir dos 3 anos, então, e vai amadurecer até 6, 7 anos, com a questão do desenvolvimento também da teoria da mente, da percepção do outro. Então, por que é importante entender isso aqui? Porque nenhum comportamento da criança, quando ela não quer dividir um brinquedo, quando ela chora se alguém pega alguma coisa dela, não é por uma questão de maldade ou porque ela não consegue ser uma boa criança, uma criança cooperativa. É porque ela está amadurecendo, ela está aprendendo sobre isso. Não há uma intenção social ainda no comportamento do compartilhar, ela vai aprender sobre isso e é importante aprender de forma saudável. E nomear as emoções, como a gente falou, e principalmente nomear para a criança também. Quando ela está nesse processo inicial de identificação das emoções, é importante trazer para ela o nome da emoção. Então, se ela está chorando, você pode dizer: olha, eu estou percebendo que você está triste. O que você está sentindo no seu corpo? Tragam uma percepção mais para o corpo, estimulem com que elas consigam entender o próprio corpo, identificar o que estão sentindo. Porque quando eu identifico o que eu estou sentindo, eu consigo saber o que eu preciso. Agora, se eu não identifico e se eu fico com aquela confusão, a gente tende a extravasar essas emoções de uma maneira inadequada. Gente, se estiver indo muito rápido, vocês falam, e se estiver indo também, tiver, enfim, podem ir mandando aqui no chat, ou se quiserem abrir o microfone e falar, Eu quero falar, pode tá? falar. Então, porque para a gente trazer assim, porque está sendo, eu Uhum. acho que é esse o objetivo, né? Que é você trazer esse histórico do desenvolvimento. Não, é. Que quando, assim, às vezes as pessoas falam sobre um bebê, eles têm que entender, né? A gente precisa entender que o bebê recém está começando. Deixa eu tirar aqui, botar no mudo aqui. Então, que existe uma história neurológica de desenvolvimento, porque é muito comum, e isso talvez dentro dessa apresentação, acho que nesse momento talvez tu possa falar um pouquinho, que é assim, o fato do seu filho saber que isso aqui é água, o fato do seu filho já poder identificar coisas. É muito comum uma expressão que as pessoas falam muito assim: ah, Márcia, ele entende tudo. Alguém já falou isso? Levanta a mãozinha quem nunca falou isso ou nunca sentiu assim. Não, mas ele está entendendo o que eu estou falando, ele entende o que eu falo. Uhum. Então, essa percepção que a gente tem do a criança entende tudo, ele entendeu a execução. É Ou uma a grande consequência, né? O trajetória, que vai né? acontecer quando eu fizer. Isso que eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque uma coisa é a criança, tipo, saber botar um casaco, e outra coisa é ela entender por que se coloca o casaco. Isso vai levar bastante tempo, né? Uhum. Sim, porque ela está nesse processo, primeiro,
Porque ela entendeu que é um casaco, faz bastante parte da relação cognitiva de entender a linguagem com o objeto, né? Então eu vou entender o que é um casaco e eu percebo que você está me dizendo para colocar o casaco. E aí você vai colocar o casaco na criança e fala assim, mas vamos colocar porque tá frio. E aí ela, eu não quero colocar o casaco. Aí você fala, poxa vida, o que que tá acontecendo, né? Ela sabe que ela precisa colocar, parece que ela quer enfrentar. E não, naquele momento ela só não quer colocar. Não tá claro para ela que se ela não coloca o casaco, que ela pode se resfriar, que lá fora tá frio. É uma construção que ela vai fazendo ao longo do tempo e que toda vez que você reforça para ela, e principalmente que você decide por ela coisas que ela não tá pronta para decidir, você vai ensinando e trazendo a consequência natural. Então, acho que entra a questão do poder de decisão também, que tem causado muita confusão nas famílias. O que que uma criança está pronta para decidir? Porque se ela já entende tudo, porque ela consegue nomear, será que tudo ela pode decidir? Ela pode decidir se ela quer colocar o casaco? Será que ela pode decidir o que ela quer comer, que hora ela quer comer? Será que ela pode decidir se ela quer ir na escola ou não? Será que ela pode decidir se ela quer ir ao médico ou não? Mas é porque ela entende tudo, então ela pode decidir? O que que é respeitar o tempo da criança? Então, tempo dela de decisão, tempo de execução. Então, aqui, quando a gente fala, né, voltando na questão da relação, primeiro, o fato dela estar amadurecendo e ganhando linguagem com o mundo ainda não dá uma propriedade de execução, de planejamento. Por quê? Porque o planejamento está no córtex pré-frontal. Ele está começando a amadurecer agora e relacionar fatos. Então, quando isso acontece, o resultado é esse. Quando isso acontece, o resultado é esse. É inclusive por isso que as crianças testam tudo o tempo todo nessa idade. Pega o copo, olha para você, aí joga o copo no chão. Pega alguma coisa, vira de cabeça para baixo. Ela quer saber o que acontece. Aí você diz assim: ah, mas ela sabe o que acontece. Não, ela precisa da repetição e da experiência. Não quer dizer que ela pode fazer tudo para conhecer o mundo. É a partir dali que a gente também vai estabelecer o limite. O que, que ela pode experimentar? E aqui entra a questão do não, talvez. Eu não sei se a gente entra nesse tema agora, mas é quando você fala assim: ah, fizeram vários experimentos, né? Mostraram vídeos no Instagram. Ah, a criança não entende o não. Ah, a criança não entende o não. Tá, podemos falar disso. Ela realmente não vai entender o não, porque o não não é nada concreto, né? Aqui a gente está no raciocínio ainda concreto. Se você pensar não, não existe uma figura para o não. O não vem acompanhado de algo, né? Então, não pense numa flor. Primeiro você pensa na flor, depois você pensa no não, porque a flor é concreto, o não não é. Só que com uma criança pequena, quando eu consigo direcionar o que ela precisa fazer, eu dou para ela mais liberdade. Então, por que que o sim funciona melhor que o não, principalmente nessa idade? Porque ela fica mais segura. Só que o sim precisa vir acompanhado do limite que foi estabelecido pelo adulto. Não é sim para tudo que ela quer, é sim para tudo que ela pode. O que ela pode fazer explorando de forma segura. Fez sentido? Acho que era um pouco disso, mas acho que tá mudo o seu microfone. Tá mudo ainda, eu acho. Pronto. Voltou. Isso, né? Eu acho que esse lugar de entender que também tem uma outra coisa, que esse espelhamento, né, que a gente fala tanto quando a gente conversa sobre os pacientes, e que provavelmente tu vai falar, né? Eu tô lá Uhum. dando uma explicação, mas muitas vezes o meu vocabulário, a criança frio, por exemplo. O que que é frio? O frio, para nós, tem uma conotação, para uma criança, tem outra conotação. Então, você vai pegar uma gripe. Gente, isso para uma criança de 3 anos é quase como falar japonês com ela. Então, isso que a Tayane está falando, que a gente deixa a criança mais livre se a gente decidir coisas por eles. Então, tem uma questão que eu acho que está bem confuso, né, Tayane? Sim. Entre o que a gente pode deixá-los e o Uhum. que, quando a gente deixa, na verdade, a gente dá um peso para eles. Exato. E que As aí a crianças estão criança, ela tão não tem esse ansiosas, elas estão vocabulário. angustiadas e elas ficam muito inseguras. Porque Muito inseguras. vamos pensar, né, um exemplo que eu sempre dou lá no consultório, talvez muitas de vocês já tenham ouvido. Quando alguém chega para mim e diz assim, quer jantar lá em casa? E aí eu digo, ai, quero.
Aí a pessoa diz, ai, o que que tu quer comer? Eu digo, "Ai, escolhe tu, sabe? Uhum, É tão gostoso isso também, né? Isso dá tanta liberdade. Agora quando eu preciso me colocar sobre o que que eu quero decidir, isso dá um peso para a criança. Você quer sim, comer bergamota? Você não quer comer? A criança ela fica ali. Então, eu acho que é bem importante entender que nesse período o cérebro e ele está trabalhando com autonomia, mas ele não tem toda essa bagagem para fazer grandes escolhas, né, Tayane? Isso que eu queria sim. Até porque entender. ele está num raciocínio muito concreto. Então, quando vocês forem pensar sobre escolhas, principalmente, né, porque sim, das escolhas é importante para trabalhar a autonomia, mas trabalhem com escolhas concretas e com geralmente duas opções. Por exemplo, se eu quero perguntar, eu não falo assim, que fruta você quer comer? Eu mostro duas frutas e pergunto qual a criança quer. Por quê? Porque a fruta está na minha mão, ela consegue ver. Aí ela consegue escolher, aí eu vou dando autonomia. Evitem fazer perguntas que são amplas demais, porque a criança fica confusa e ela vai ficando angustiada. Né? E hoje foi bem legal, porque minha última consulta era isso, era uma menina que estava doente, e aí ela estava ali no escorregador, e aí a mãe, com o melhor das boas intenções, perguntava para a menina, vamos lá, vamos que a doutora quer te examinar, e ela dizia, não, não. Aí eu fiquei do lado, e disse para ela: você quer ir no colo da sua mamãe ou você quer que a doutora lhe pegue? Uhum, Sabe? Aí ela abriu os braços e foi para a mãe dela. Então, porque se a gente deixar, você quer ser examinada, gente, uhum, qual a criança doente que quer ser examinada? E o que que é ser examinado? O uhum, que que é estar doente por uma criança de dois? É muito. É, é como eu falo para vocês, é falar japonês com as crianças. sim. E aqui é outro cuidado, que aí também deixa as crianças inseguras, é a gente não fazer perguntas para elas que elas não vão poder decidir de fato. Vou dar um exemplo. Ela estava no consultório médico e ela está doente. Será que ela podia escolher não ser examinada? Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque ela não pode, naquele momento ela não pode escolher. E quando eu pergunto para tentar garantir que eu vou ter assim a autorização da criança, eu não vou, porque ela vai dizer não. E eu não vou respeitar o não, e é geralmente nesse momento que a gente começa o primeiro entrave ali com a criança, a primeira guerra. Porque você fez uma pergunta para ela. Só que você perguntou uma coisa que não era para ser uma pergunta, era para ser um comunicado. Tá blefando. É. E aí ela não fica segura, porque ela diz: eu falo e eu não sou ouvida. E agora ela vai fazer o quê? Aí ela vai começar a protestar, porque ela não foi ouvida. Então, um cuidado muito importante, isso com as crianças desde pequenas até a adolescência. Cuidado para não fazer perguntas que são comunicados e que não são perguntas. Acorda e diz assim: você quer ir à escola? Será que era uma opção ela não ir? Qual era o motivo? E aí, essa decisão, como que ela vai escolher? Aí eu falo assim, ela fala não. Aí você fala, ah, mas você tem que ir porque é muito importante. Como que uma criança vai achar que é muito importante para a escola? Ela quer ficar com os pais, com os cuidadores. Então a gente quer convencer as crianças de coisas que elas precisam fazer, mas muitas coisas não vão ser por convencimento. Uhum. E é super engraçado, não é engraçado, porque ah, Aí o próximo tema era algo- isso, ó, a base do apego seguro. é algo sobre nós, né, Tayane? Porque Sim. nós que temos os filhos adolescentes, às vezes eu convido o Thomas, vamos almoçar? E ele diz, sim. Eu digo, vamos ali no Grão-Mestre? Ele assim, por que que você me convidou? Você já tinha que dizer que era no Grão-Mestre, porque você não quer ir em outro lugar. Uhum. Ele disse, então, ele me falou, então já diga, vamos almoçar no Grão-Mestre? Passa a pergunta toda, né? Não tenta ficar me É, convencendo ou de alguma maneira, quase que uma manipulação na comunicação, porque eles vão percebendo e eles não ficam seguros. E aí, geralmente, eles começam a adotar a postura inversa, que é para tudo que a gente pergunta, isso com crianças um pouco maiores, né? Aí elas começam a responder que não. Aqui nessa idade, o não, né, de 3 a 5 anos, o não ele tem uma função de individualização. Eu estou me individualizando desses cuidadores que decidiam tudo por mim. Tanto que a criança, quando ela aprende o não, ela fala não para tudo. Ela fala não até para as coisas que ela quer. Você fala quer água, ela fala não e pega a água. Ela está aprendendo a função do não, porque o não vai delimitar o espaço dela. Depois ela vai usar esse não para fortalecer a identidade, para formar um conceito, para marcar esse espaço social. Então, o não ele vai ganhar funções ao longo da vida. Então, cuidado com o respeito do não agora, cuidado com o que a criança vai decidir.
Cuidado com a comunicação para ela não se sentir manipulada. E aí a gente entra no tema que eu trouxe aqui, que era a base do apego seguro. Né? As crianças que desenvolvem um vínculo seguro com os cuidadores são crianças que vão ter mais persistência, mais resiliência, são crianças que têm mais autonomia. E o que é um apego seguro? É justamente isso. Eu sinto e eu sei que quem cuida de mim decide coisas que eu não posso decidir. Decide coisas que me fazem bem. E o que eu decido tem uma consequência que eu consigo dar conta. Então, quando você deixa uma criança decidir se ela vai ou não usar o casaco e ela vai para um lugar e passa frio, ela não se sente mais segura para tomar uma decisão, porque a consequência para ela foi muito ruim. Se uma criança decide que ela vai almoçar doce, porque ela queria muito aquele doce e ela te disse que ela não queria comer, e ela comeu um doce, e depois ela sente dor na barriga, ela não tá entendendo. Mas ela tomou uma decisão errada, ela não vai conseguir pensar, ah, tá bom, na próxima eu decido de outro jeito. Não, na próxima eu não me sinto segura para decidir. Então, apego seguro está muito relacionado com o estabelecimento de limite. Limites saudáveis que são feitos de forma respeitosa. E a gente vai falar depois dessa questão do respeito com o limite, né? Porque eu consigo colocar limite com uma criança e eu não preciso ser desrespeitosa com ela. Só que eu só consigo fazer isso quando eu estou em plena consciência da minha ação. E quando o meu sim ou o meu não depende do meu humor, e sim da consequência que é o motivo da decisão. E aí Fez tu sentido? falou uma coisa que é muito importante, que faz parte também do nosso momento com a questão de ausência de rede de apoio, né, Tayane? A Sim. gente tem uma ideia que, pronto, isso não dá. Por exemplo, vamos botar as telas, né? Não, Uhum. tela não pode, ou tela pode 1 hora. Então, eu tenho toda uma rotina de tela. E aí, de vez em quando, eu não vou cumprir aqueles meus combinados, ou se eu estou numa outra função, eu começo a quebrar os combinados. E para a criança, começa a ficar muito confuso isso, que de vez Uhum. em quando pode, de vez em quando não pode. E eu acho que depois também, eu acho que a gente valeria um pouco entender que a gente precisa entender que às vezes, a maioria das vezes, a gente precisa de uma persistência nas nossas ações, né? Sim. E A gente que vai falar um para a pouquinho disso criança, ali de na. vez em quando sim, de vez em quando não, vai fazer que tenha um comportamento aí que ela consiga, que nem eu brinco, burle o sistema. Aí, então eu já Ou sei que que ela entre se sempre em sofrimento, porque como ela não entendeu qual foi o motivo do sim ou do não, muitas vezes ela relaciona isso com o choro. O cérebro relaciona, não é de forma consciente. Ela não pensa assim, ah, vou chorar para ganhar isso. Não, é um instinto. O cérebro tinha uma demanda e às vezes quando a criança está chorando mais, a gente vai lá e atende aquela demanda. Então o que eu fiz? Eu reforcei aquele comportamento. E aí o que a criança faz no próximo dia? Ela chora de novo. Só que ela não vai chorar na mesma intensidade. Podem ver que quando a criança ela está sendo sempre atendida no choro, a tendência é que ela chore com mais frequência e com mais intensidade. Por quê? Porque o cérebro ele tende a tentar o mínimo de esforço para o máximo de recompensa. Então, se eu quero uma coisa e quando eu grito eu sou atendido, eu só peço gritando e eu começo a gritar cada vez mais alto. Eu não entendi o que aconteceu, relacionei que o que mudou o comportamento foi meu choro, então eu vou ficar só chorando. E aí a gente começa a dizer, ah, as crianças são intolerantes, chora para pedir tudo. Geralmente é porque os limites não estão claros e ficam sempre dependentes de alguma coisa que a criança não entendeu. Falta constância no limite, então essa criança está sempre chorando para tentar descobrir onde é que está o limite. Então a regulação emocional está em desenvolvimento, a autonomia está em desenvolvimento. Como é que eu acolho o choro de uma criança? Ou eu vou deixar ela ficar chorando sozinha e vou dizer, não, se acalma e depois você vem aqui. Ela ainda não está pronta para se acalmar, ela vai aprender a se acalmar, principalmente nessa etapa. Então, se a criança está chorando, você pode oferecer um abraço. Você pode ajudar ela a se regular, mas regular e ajudar ela a se regular não é atender a demanda dela. Acolher uma criança quando ela está frustrada não é impedir com que ela se frustre. É acreditar que ela consegue dar conta da frustração e ajudar com que ela encontre um caminho para aquele sentimento, um caminho para aquela sensação. Não é tentar tamponar a frustração da criança. Ah, mas ela queria muito aquilo. Tá, ela queria, mas se não era o momento dela fazer, confia que ele dá conta da frustração, acolhe o sofrimento, mas não atende a demanda para que ela não sofra, porque ela não vai sofrer de forma excessiva. Ela vai, inclusive, aprendendo sobre a própria regulação emocional.
E a confiança, só que é um outro ponto aqui, a gente falou um pouquinho disso, né? Que é cumprir o que a gente combina. Então, assim, bastante cuidado com aquelas promessas que a gente faz várias vezes e que a gente sabe que não vai cumprir, mas faz para que a criança fique. Então, por exemplo, tenho que deixar a criança na escola, ela tá chorando. Aí eu entrego e falo assim: tô indo aqui e já volto. E aí não vou voltar, eu vou voltar só na saída. Essa criança não vai ficar segura. Eu tô E indo tem com ela uma e falo assim: a outra gente já volta aqui coisa, para comprar o doce. E a gente não vai voltar. tem uma outra coisa que eu prestei muita atenção, tanto em mim, como depois nas mães e em muitas conversas na escola do meu filho, a gente trazia, que é quando você pedir várias vezes alguma coisa para a criança. Uhum, Então, a criança está ali brincando, vamos, filho, mas você fala vamos, filho, e você não começa o movimento. Você, uhum, vamos, filho, você está checando uma mensagem. Vamos, filho, já estou te falando. Vamos, filho. uhum, Aí você falou 5 vezes, aí na quinta vez você olha, vamos! Aí você se desorganiza porque, na verdade, você deu 5 comandos, mas esses 5 comandos, muitas vezes, eles não estavam objetivos uhum, e a criança estava sabendo disso. sim. E a criança nem estava atenta com o que você tá falando, porque ela também tá fazendo um monte de coisa. E você nem olhou para ela às vezes para falar. Então a gente começou a fazer marcos assim, fazer assim, tipo, 1, 2, 3. A gente avisa, vamos, olha para a criança, vamos, tô indo. E já pega a criança. Uhum. Porque é isso, assim, o que eu tenho visto também muito é isso, é ficar pedindo para a criança como se ela fosse quem fosse se levantar. Eu estou dando o exemplo do ir embora, Aham, né, gente? sim. Mas são situações comuns, ou filho, larga aí, vamos arrumar. O vamos Uhum, arrumar é você arrumando junto. sim. Muitas vezes, né? Então é esses atos, né? Que a criança tem autonomia, mas trabalha com a autonomia do adulto ali também com ela, né? Sim, e de novo, ela sabe o que é para fazer, mas a função fisiológica de parar o que ela está fazendo para ir para a próxima atividade exige duas funções principais aqui: controle inibitório, que é a função executiva, e flexibilidade cognitiva, que é ficar mudando de atividades. Se fisiologicamente o cérebro dela não está pronto, quando ela não faz o que você está pedindo, quando ela não consegue parar aquele movimento, não é um enfrentamento à sua autoridade. É porque ela realmente não está pronta para fazer. Embora ela consiga compreender o seu comando, ela ainda não consegue parar com naturalidade uma coisa que ela gosta. Então, ela está desenvolvendo isso. Então, qual a estratégia importante? Eu aviso, por exemplo, como você falou, eu aviso 3 vezes, mas a primeira eu posso avisar, ó, em 5 minutos eu vou desligar a tela, por exemplo. E eu posso dar um marcador visual para ela, por exemplo, uma ampulheta, né, que ela tá vendo ali o tempo, enfim. Mais 5 minutos a gente desliga a tela. Quando deu 5 minutos, eu não vou ficar assim, ó, vamos desligar. Aí ela fala assim, ai, mais 5 minutos. Ah, não, mas, ó, vamos desligar agora. Você precisa tomar banho. Você não quer tomar banho? Não, eu não quero. Qual é a questão aqui? Deu 5 minutos, eu vou dizer, vamos desligar. Ela não desligou, eu vou dizer assim, bom, percebi que você não conseguiu, eu desligo e vou conduzir ela para a próxima coisa. Eu não vou ficar ali, tá vendo? Você nunca desliga, porque não sei o quê. Nosso primeiro instinto é fazer muito sermão e pouca ação. O caminho aqui tem que ser inverso. É mais ação e pouca fala. A fala para executar uma atividade, ela é muito objetiva. Ela é focada na atividade e no comportamento, não na criança. Tá vendo? Você nunca faz o que eu tô falando. Não, agora a gente vai tomar banho. Você quer pegar a toalha e tô pegando shampoo? Vai conduzindo e já entrando no novo cenário da atividade nova. E não ficar tentando dar um sermão da anterior. Medicina antroposófica, Tayane, a gente fala que o primeiro setênio, ele é da ação, ele é do querer, é do sistema Uhum, metabólico motor. Não, a criança não está pronta para esse pensar organizado. Ah, eu vou desligar a tela porque eu estou muito tempo na tela, porque eu vou ficar agitado. Isso, gente, a gente tem teoricamente pela antroposofia e a gente vê que a neurociência, o Rudolf Steiner era muito sábio. A gente vai ver que para a antroposofia seria o final do terceiro setênio, que é perto dos 21 anos. E aí, quando a gente vê lá uhum. que na neurociência é quando realmente isso tem um desabrochar, faz muito sentido que até os 7 anos as falas não sejam de
a querer que o meu filho seja uma boa pessoa, né, Rayane? Uhum, Grandes exato, sermões. Esses grandes exato. sermões não vão servir para nada. Seu filho não está nem lhe ouvindo. Não, ele tá te vendo. Tá Então, vendo? assim, o ser Ótimo. uma boa pessoa, ele não tá te ouvindo, ele tá te vendo. Então, ele te vê quando você tá no trânsito e xinga alguém, e aí soltou aquilo ali. Esses dias, atendendo um garotinho aqui de 4 anos, eu falei assim: o que que seu corpo sente quando você tá brabo? Aí ele falou: eu não fico brabo. Eu falei: não. Ele falou: mas eu vou ficar brabo quando eu estiver no carro, porque a pessoa não anda direito. Então, assim, como que uma criança de 4 anos tinha percebido que alguém na rua não anda direito, né? Ela ouviu alguém e ela tá espelhando, e ela percebeu, ela relacionou a raiva com aquele momento. Então, o que que as crianças fazem? Elas observam. Elas observam o que a gente fala, elas observam como a gente se comporta. Quero ensinar empatia para o meu filho. O que que eu faço? Eu preciso ter ações empáticas. Eu preciso falar de forma positiva sobre o que eu tô vendo. Se a gente ficar criticando o mundo o tempo todo, as crianças naturalmente vão aprender sobre a crítica o tempo todo. Então, nessa primeira etapa do desenvolvimento, os neurônios de espelho estão se desenvolvendo, as crianças estão observando e elas estão aprendendo sobre comportamento social. Tanto que a gente vai falar ali do brincar. Até os 3 anos, as crianças têm um brincar mais individualizado. Por quê? Porque elas estão explorando o brinquedo, elas podem estar juntas, sentadas, mas geralmente elas estão mais concentradas na própria brincadeira. Elas vão começando a fazer um brincar mais compartilhado depois dessa idade. 3, 4, 5 anos, elas começam a aprender sobre brincar junto, elas começam a encontrar prazer nisso. E é natural. É natural por quê? Porque eu já aprendi melhor sobre o objeto, agora eu quero aprender sobre como você faz com o objeto. E eu vou achando interessante fazer isso. E eu já tenho uma habilidade fisiológica do controle inibitório para esperar a minha vez. Porque até próximos dos 3 anos eu não tenho essa habilidade, tudo precisa ser sobre mim. Eu ainda não consigo perceber que eu vou esperar você fazer alguma coisa. Não, é tudo agora. E aí, dos 3, 4 e 5 anos, eu tô aprendendo o que eu quero agora, mas eu consigo esperar. Só que, de novo, também para conseguir esperar, eu tenho que ter oportunidade de esperar. Queria também que depois, é claro, a gente poder deixar um tempo para elas, né? Mas o quanto é importante, né, Tayane, essa questão do social para as crianças, porque o brincar com outra criança é desafiador. Uhum, Principalmente porque dentro do mundo da criança e dos adultos, o adulto usualmente ele está facilitando a vida da criança, né? E sim. nesse brincar, essa outra criança ela não vai facilitar. Então é muito comum, principalmente nesse momento atual de famílias menores, que as crianças tenham dificuldade com outras crianças, né? E se você tá brincando com teu filho, que ele precisa esperar a tua vez. Que você consiga fazer pequenas escolhas e ele também. Então, por exemplo, numa rodada de brincadeira, você vai escolher a cor do carro que você vai usar. Na outra rodada, a criança escolhe. Então, assim, se ela sempre escolhe, se tudo for sempre sobre ela, porque como adulto, é claro que pra gente é mais fácil. Aquele é o momento que você tá com teu filho, que você tá brincando. Tá tudo bem pra você a cor do carro que ele vai usar. Mas quando ele brinca com outra criança, não tá. A outra criança, às vezes, quer o mesmo carro que ele. E se ele não treinou essa habilidade de pensar que ele pode usar o outro carro, não é natural. De novo, o cérebro dele pode estar pronto. Mas se ele não viveu isso como oportunidade de experiência, ele ainda não aprendeu. A gente ainda não acendeu essa área. Então, para ele fica desesperador, assim. Aí vem aquela frustração que você fala, mas era só um carrinho. Para a criança não era só um carrinho. E aqui entra outro conceito importante. Vamos parar de entender que assim, ah, mas é só isso. A criança não chora por encenação, ela chora pela intensidade dela, que está aprendendo a regular a emoção. Então, para ela, aquele carro era muito importante. Para ela, alguma coisa que ela esqueceu era muito importante. Então, valida como ela está sentindo, mas ajuda ela a ter oportunidade de aprender outro comportamento. Então, assim, ah, mas vamos brincar com outro carrinho. Então tá, vamos treinar a fazer isso? Vamos treinar a trocar o brinquedo? Mas trocar porque é legal, não trocar porque é obrigação. E Aqui eu até coloquei sobre desejo, expectativa, né? E ambiente favorável. Uhum. Nem sei que horas temos, que eu tô aqui falando, mas eu não Ó, olhei o são horário. 15 para as 9. Hum, Vamos. deixa eu Tens ver. mais. É, já terminamos, não. No final eu coloquei só 2 frases aqui. Uhum, mas vamos ler essas frases, eu achei elas bem interessantes. Eu coloquei aqui essa frase, uma da Jane Nelson e uma é do Daniel. Então, muita gentileza sem firmeza pode tornar permissividade. E muita firmeza sem gentileza pode se tornar uma rigidez excessiva.
Às vezes, a gente precisa curar a nossa relação antes de lidar com o mau comportamento. Por quê? Porque muitas vezes a maneira como a gente vai manejar um mau comportamento de uma criança diz respeito sobre as nossas dores. Então eu digo assim: "Ah, mas não vou fazer isso com meu filho porque fizeram comigo". Não, mas teu filho não tá ali para curar a tua ferida, ele tá ali para ter as experiências dele. E colocar limites é importante sim para que ele fique seguro. Ou falar assim: "Não, eu vou fazer assim porque fizeram comigo e eu tô aqui, tô bem, tô vivo". Não, você pode fazer diferente. Hoje você tem outros tipos de informação, hoje existem outras relações. Então, não é nem a permissividade de que a criança faz tudo que ela quer, nem a rigidez de que ela não decide sobre nada e que a gente faz sobre tudo. É sempre encontrando esse espaço seguro, essa clareza. Pensa que o que a gente tem que decidir pela criança é tudo que envolve a segurança dela e o desenvolvimento. Depois que eu delimitei isso, o restante do ciclo ela desenvolve, ela consegue decidir com autonomia e com afetividade, com segurança, com apego seguro. Agora, se eu deixo ela fazer escolhas que ela não está pronta, eu vou desenvolver um perfil inseguro. Se eu não deixar ela escolher nada, provavelmente depois ela vai ter um comportamento mais enfrentativo ou muito submisso. E a última que está aqui é: conforme as crianças se desenvolvem, seus cérebros espelham o cérebro dos pais, que é o que a gente disse ali. Eu estou crescendo e estou observando os meus cuidadores. Então não é sobre o que a gente diz para elas, é sobre como a gente faz e o que elas observam. Obrigada, Tayane. Isso é é uma conversa inicial, né? Sim. Agora a gente ficaria até a meia-noite, porque eu tenho vários exemplos aqui que eu gostaria de trazer dentro da luz, né? Da gente esclarecer o que eu acho que hoje é um mal-entendido. Eu acho Uhum. que hoje a educação dos filhos, a meu ver, como pediatra há 30 anos, que vi, né, essa transição da pediatria, diria que nós não chegamos ainda no ponto de dizer que estamos fazendo bem. Nós estamos numa travessia. A gente questionou as educações que acontecia. A gente foi lá beber da ciência, né, Tayane? A gente está bebendo da ciência, a gente está bebendo de observadores da infância, né? E tudo isso tem um século, né? O Winnicott era, nem sei se um século, o Winnicott era 1940. Então, a gente está aí com quase um século de olhar para a criança que não era se olhado, mas tem dentro desse atual momento uma fragilidade da infância que eu não concordo. Sim. Essa visão da criança ser a coitadinha, isso era um ponto que eu queria muito trazer, então que bom que você trouxe isso, porque assim, a gente tende a olhar as crianças e por serem muito fofas, as mãos são pequenininhas, a gente olha e fala assim: "Ai, coitadinho do meu filho, deixa aqui que eu faço por ele". "Ai, coitadinho, não consegue fazer isso". "Ai, coitadinho, não dá conta disso". As crianças dão conta. Elas precisam de oportunidade. Elas dão conta de se vestir, só que elas vão fazer se elas aprenderem. Que tem crianças de 3 anos que vão conseguindo do jeitinho delas e tem crianças com 7 que ainda não conseguem. E não é nenhum atraso, nenhuma interferência ou transtorno. É falta de oportunidade. Então, olhar para os filhos de vocês com o poder que eles têm, o quanto eles conseguem. E a informação, acho que a ciência vem nesse sentido, quer dizer assim, tá, o que, que ele está pronto para fazer? E a partir disso a gente vai dando oportunidade. E mais um conceito importante, que é: pais perfeitos não vão existir. Então, assim, não fiquem nessa busca dessa parentalidade perfeita que parece que vão conseguir fazer tudo. Não, todo mundo também está aprendendo. E a gente, como a Márcia falou, é um processo de muita transição que a gente está vivendo. De uma educação que a gente viveu e que a gente sabe quais foram os efeitos, e buscando um formato de educação que dê oportunidade diferente para as crianças. Nessa transição acontece muita coisa. Tá acontecendo muita dificuldade. Então tá tudo certo ter dificuldade, é buscar informação, mas lembrar que a gente não vai ser perfeito. A gente vai fazer o melhor que a gente pode com a ferramenta que tiver. E tem uma outra coisa, claro, que é mais adiante, né, Tayane, que é a oportunidade de outros adultos. E que também eu acho uma coisa que t- agora tá caindo um pouco de ficha, porque, gente, é muita coisa que quando você vê a longo prazo, você vê, assim, por exemplo, então a gente decidiu que não vamos dar açúcar para as crianças. Pronto, não damos açúcar. Aí os avós não concordam.
Aí a gente tira o poder dos avós e tira o poder dos avós em várias coisas. E os avós, eles é aquilo que você falou ali, a flexibilidade, a criança entender também que os adultos funcionam de maneiras diferentes. Com a minha mãe é de um jeito, com o meu pai é do outro, com meus avós, né? Isso Uhum. também dentro de uma construção das crianças é importante, né, Tayane? Exato. E qual é a base que ajuda a gente a entender? Porque aí, falando tudo isso, vocês podem estar pensando, tá, mas então é para deixar ou não é? Né? O que que eu faço agora? Pensem que assim, as pessoas que vão se envolver nos cuidados diários das crianças, sejam os pais, os cuidadores que estão dia a dia com as crianças, precisam do máximo de alinhamento. Porque aí sim, dentro da rotina, o que pode, pode, o que não pode, não pode. Outras pessoas que passam, né, alguns dias, que passam momentos específicos com as crianças, tenham a flexibilidade e o cuidado também na afetividade, senão fica tudo muito rígido e a criança acaba sempre vivendo um clima de tensão. Que aí, se a gente vai para casa da avó, fica todo mundo tenso, porque aí a avó vai querer dar uma bala para a criança. E aí fica todo mundo naquela situação, aí a avó tem que parecer que tá fazendo escondido. E aí a criança fica completamente perdida nessa situação. Então, adotem posturas mais alinhadas entre os cuidadores principais, mas consigam, né, a gente conseguir entender essa questão das gerações que estão existindo juntas e que vão interferir. Vamos abrir para alguém Vamos. que queira trazer alguma coisa, vamos, né? Gente, levanta a mãozinha, agora é a hora. Deixa eu ver aqui para Hoje mim, não eu apareceu sempre nada. falo, Márcia, mas é complicado, porque a minha bebê tem 11 meses, então aqui eu tô mais pra de curiosidade de aprendizado mesmo, de que tem outras pessoas, mas é isso. Se ninguém for levantar a mão, eu falo. Mas eu já, Paula, por exemplo, eu vou trazer no exemplo da Paula, que tem 11 meses. Daqui a pouco, não sei se isso já aconteceu contigo, né, Paula? Daqui a pouco ela chora, tu pega ela, tu bora no peito, e aí alguém te diz assim: ah, se você fizer isso, você vai deixar ela mimada. Quem Uhum, não ouviu isso, gente? Tá? Então, Tayane, o que eu queria que tu. Tá, eu atravessei aqui a Paula, mas pela idade. Porque eu uhum. ouço isso de pais de 2 meses que estão preocupados, Sim, que tem gente que está falando que o seu bebê vai ficar mimado. Aí eu brinco, porque eu não sou uma neurocientista, eu digo, seu bebê não tem. A Tayane agora vai cair dura. Seu bebê não tem esse neurônio para ficar mimado. O que que é mimado? Vamos explorar um pouco mais isso. O bebê, ele tá noutra história. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essas sim, previsões sim. de Mas aqui mimado. vem talvez esse conceito que a gente começou falando que é se via a criança como um mini adulto. Pode ver que essa fala é muito antiga, né? De tipo assim, ah, não fica pegando, chorou, deixa no berço um pouco, senão essa criança fica mimada. Não, até 2, 3 anos ela tá ali ainda em desenvolvimento desse apego seguro. O que ela precisa é depois, à medida em que ela tá explorando o mundo, dos limites seguros. Mas nesse momento, quando ela chora, ela só tem uma demanda. Ela não está sendo mimada quando ela é atendida, ela está sendo segura quando ela é atendida. Então, atender a criança, conseguir ter essa tranquilidade, entender que tá, quem está falando sobre isso, ouviu sobre isso e está tentando repassar uma coisa que não vai ter fundamento. Mas fisiologicamente o cérebro dela não vai conseguir nem controlar o comportamento e nem manipular. Ela não está te manipulando para conseguir o que ela quer. Ela só quer e é isso. Ela precisa ser atendida naquele momento porque ela tem uma demanda, ela é um bebê. Mas é engraçado porque é quando eu fico fortalecendo isso na minha cabeça faz muito tempo, né? Ó, não é Uhum, mimado, eu vou atender e vamos lá. Eu prefiro dar esse apego porque traz essa segurança. Mas é engraçado porque à medida que o tempo vai passando, e as outras mães que estão aqui com filhos mais velhos devem saber, mas a criança vai demonstrando alguns outros sinais de tipo assim, mais vontades, mais expressões, mais. Nossa, eu não consigo, vai ficando mais aparentemente, né, mais brava uhum, e quer, ela já manda, né? Ela já aponta pro sofá, tipo, quero o meu TT. E é isso. E aí você fica assim, uhum, "Ah, meu Deus, então será que aquilo que as pessoas estavam falando é verdade? Aí você volta, uhum, não, calma, não é, tá tudo bem. Eu fico lembrando das consultas da Márcia, não, tá tudo bem, respira, Paula, tá tudo certo. Mas é engraçado Sim. porque pra gente, né, mãe, ainda mais de primeira viagem, 11 meses parece mais ou menos uma vida aham. inteirinha, que uma semana parece que é eternidade no primeiro mês. Aí um mês parece que é duas eternidades juntas. E aí você fala, nossa, então eu fiz tudo errado. Como se não fosse.
nada poder transformar. Mas enfim, é engraçado Sim. porque o sentimento que vem é sempre esse. Sim, aí aqui vem outra sugestão, porque como você disse, assim, agora ela aponta, e aí ela vai ficando braba. Como é que eu vou ensinar ela depois a esperar? A primeira coisa é quando ela for adquirindo linguagem, porque a linguagem é um sinal da maturação de algumas funções, inclusive desse processo aqui frontal. Aí quando ela aponta, ela precisa falar o que ela quer, para não atender só o apontar, mas quando ela tem a habilidade de já falar. Então, quando ela começou a Entendi. apontar e ela já consegue falar, aí você fala, o quê? O que que é? Aí ela aponta e vai falar TT. Aí você fala, ah, entendi que você quer. Então, o tempo que ela vai ganhando de espera aqui para aprender a esperar é o tempo mais do diálogo. E aí, depois esse diálogo vai se estendendo com a troca de turno e a gente vai aumentando. É um processo de construção. Mas agora ela não tem ferramenta ainda. Então, ela aponta Uhum. e já quer, porque é imediato, é tudo que ela só tá vendo. Depois a gente vai ganhando pela linguagem, aí eu vou relacionando. Então, assim, o que é ser uma questão que dificulta o desenvolvimento? É ela já ter linguagem, apontar e ser atendida. Porque aí o cérebro não teve nem a demanda de elaborar de forma mais complexa. Foi para rudimentar, já tinha ferramenta e não fez. Aí começa a virar uma questão que vai deixar ela mais impaciente. E quer ver um cacuete de todas nós, tá? Que eu assisto todos os dias no meu consultório e provavelmente eu também fiz. Lá, com 10 meses, tá assim, aí olha para a criança, é bem isso que você falou. Ah, filho, você quer tetê? Uhum. Aham. Então, foi o dedinho e você subentende, porque você está com pouco recurso. E aí, o seu pouco recurso trabalha com pouco recurso para a criança. Então, a gente está cansada, está mal dormida, está um monte de mal e vai oferecer a mesma coisa. E depois vai ficar chateada com a criança quando ela só quer tetê. Sim. Mas tem dois Até porque ela cérebros nem se aprendeu a espelhando. regular de outra forma, né? Porque às vezes ela tá apontando, ela tá com um incômodo apontando algo, mas não era naquilo que ela tava pensando, ela tá com algum outro incômodo. E quando a gente satisfaz tudo por esse TT, que depois vira mais afetivo do que da questão nutricional, e aí isso tem uma função, ela relaciona que ela só se regula se ela estiver aqui. E quando ela tá crescendo mais, ela não vai encontrando mecanismo para se regular, e o único regulador for você, então sim, ela vai criando uma dependência dessa regulação. Então, quanto mais ela cresce, mais importante a gente dando elementos de regulação para a criança, que depois vão sendo elementos transicionais, para que ela entenda que quem se regula é ela mesma. E aí a gente vai conseguindo ter um afeto e um apego seguro, seguro e não dependente. Ellie. Acho que a Kelly foi que apareceu primeiro, né? Como levantar a mãozinha, né? Uhum. Eu apareci aqui porque já que ninguém tinha levantado a mão, eu falei, bom, vou aproveitar, né? Boa noite para todo mundo. Eu queria só fazer um comentário rápido e depois uma pergunta para pegar o gancho da mãe anterior, porque o meu filho está com 3 anos e 9 meses. E eu fui essa mãe que tive a oportunidade de reservar um tempo para maternar e sempre cuidando de muito apego e presença e etc. E eu achei muito curioso que esses dias um familiar chegou aqui e observando, né, o meu filho falou assim: "Nossa, interessante, né? Eu sempre te achei tão apegada e muito presente, né? E sempre, né, muito quis dizer assim, né, uma mãe muito coruja, assim. Não falou essas palavras legais de acolhimento, não. Falou assim, uma mãe meio coruja. Mas, por outro lado, seu filho é tão autônomo, né, ele faz tudo sozinho, se calça sozinho, se veste sozinho, vai no banheiro sozinho, só chama para o momento da higiene. E fulano aí falou de uma outra criança, fulano já tem quase 6 anos e não faz nada disso, aí eu só pensei assim: "Pois é, né, acolhimento e condução e oportunidade, não são impeditivos um do outro, né". Exato. Mas é claro, né, eu tô numa situação de privilégio, tive recursos, pude estudar, então não tirei da minha cabeça tudo isso, né. Eu brinco que eu estudo para ser mãe, porque Sim, eu não nasci sabendo como é que faz. E a minha sim. pergunta, ela tem muito a ver com assim, hum, sai um pouquinho do que você trouxe, mas não é que sai, assim, é um exemplo um pouco diferente que envolve essa relação com os amigos, né. O meu filho, ele também frequenta uma escolinha, ele frequenta o Anabá, uma escola Waldorf, e então essa turma de jardim é uma turma de primeiro setênio, que tem crianças de 3 até 6 anos e meio.
E isso faz com que ele seja o caçulinha de 3 anos e 9 meses, convivendo com amigos que ele gosta muito de na faixa de 5 anos. E eu tenho feito um exercício de observação e às vezes tido uma certa angústia com relação àquilo que ele apreende do comportamento desses amigos que já estão num outro momento do desenvolvimento. Então, por exemplo, um dos amigos fala muito, coisas assim, expressões, meio um pouco provocativas de bullying, ou às vezes alguma coisa que eles veem na TV que eu não sei nem o que que é. Por exemplo, não sei o que bola de fogo. Umas coisas assim, que eu realmente eu não sei nem da onde que vem, porque eu não acesso esses conteúdos, então eu não sei nem da onde que vem. Hum. Então a minha dúvida é como, qual é o meu papel na condução do meu filho no meu ambiente, familiar, para que porque eu não vou privar ele dessas relações, até porque ele está na escola, mas ao Uhum. mesmo tempo ir aos poucos sustentando ele com as bases daquilo que faz sentido para nossa família, daquilo que a nossa família entende que é legal, que é correto, que é justo e por aí vai, né. É uma pergunta meio complexa, né, desculpa aí. Eu vou trazer uma resposta talvez um pouquinho mais genérica, mas que já pode ajudar como sugestão, que é, Ótimo. nessa etapa, vai ser mais funcional você dar comportamento substitutivo para ele, do que ficar explicando o que ele não pode fazer. Então, quando ele fala alguma coisa, você pode dar uma outra frase para aquela mesma situação, que seja mais a brincadeira, ou dar uma outra brincadeira. Então, quando ele vem com comportamento, tenta pensar alguns exemplos agora e veja se é possível substituir por algo que para vocês faz sentido. Por quê? Porque ele está na etapa de adquirir repertório. Então, não adianta eu ficar dizendo para ele um repertório que não é legal. Porque ele ainda não vai fazer sentido ele entender que magoou o colega, que aquele tipo de frase não se fala. Porque tem uma outra construção a partir disso. Então, é mais efetivo eu dar um repertório diferente. Se ele Então, brinca, por às vezes, de exemplo, empurrar e puxa, aí você vai dizer assim: ah, eu com a minha mão aqui, você com a sua mão ali. Eu vou mostrar e vou brincar de uma forma mais concreta, mostrando o que ele pode fazer, dando mais repertório para que ele consiga depois ampliar. entendi. Por exemplo, hoje ele chegou falando: "Mamãe, fulano falou que vai matar ciclano, eu não gostei". Uhum, Diante dessa situação, aí o que que eu, né, como todo o meu racional fiz, essa não é uma frase legal de falar, isso magoa o amigo, fiz tudo isso que você falou que não adianta fazer agora. uhum. E O É, que que eu assim, por poderia falar exemplo, para ele? você podia é, dizer para ele falou assim: e o amigo falou para ele isso, o amigo tava com raiva. O que que a gente faz quando tá com raiva? Então, vai conduzindo para um outro caminho, porque senão o que que ele percebe? O que que ele pode ter percebido? Agora é uma hipótese, né? Você trouxe, estou levando uma hipótese. Às vezes ele viu uma criança que estava ali, a criança estava brava, deve ter ouvido de alguém a coisa do matar e falou: vou matar você. E aí o que ele relacionou? Se eu tô com raiva, uma forma de expressar é falar isso. E aí depois, em outro momento, você tá em casa com ele, pegou um brinquedo que ele estava usando e ele fala: ah, vou te matar. Aí você pensa: pronto, aprendeu o que é isso e agora e agora. Então, o que que você faz aqui? Tenta substituir e levantar alguma hipótese do que pode ser. Ele fala: não, ele não estava com raiva. Aí você fala: tá. E aí você já desvia o caminho de novo. E você sentiu raiva hoje? O que que seu corpo sentiu vontade de fazer? Ou quando você não gosta de uma coisa, que ele disse: eu não gostei. Ou o amigo não gostou. Aí você pode dizer: e quando a gente não gosta de algo, o que que a gente pode fazer? Eu, quando não gosto, me afasto. Eu, quando não gosto, procuro outro brinquedo. Então, você pode sugerir, pega uma fala do que ele trouxe e você já conduz para o que ele pode fazer. e eu tenho Excelente, uma ajudou outra, muito. Kelly, uma variação desse tema que é assim. Então, ele chega com essa fala, certo? E aí, ó, o amiguinho falou que quer me matar. E aí, vamos trabalhar o sentir, né, da criança. E você, o que que sentiu quando ele falou isso? Ai, porque isso vai ser mais fácil para a criança, porque se tu entrar no sermão do Uhum, feio, isso vai fixar, porque isso tem um conteúdo ali para você que nem a história do palavrão. Quando a gente fala uhum, palavrão, eles colam, porque eles sentiram ali que tem uma história. Então, quando ele vem trazer, e eu vou contar uma coisa para vocês que é super interessante, assim, se a gente está mais interessado no que vem deles do que dá o sermão, a gente vai ver que às vezes eles, é a história da criança fraca.
Tu tá achando que o teu filho é fraco, desculpa, mas tá achando que o teu filho é fraco. E o que eu e a Tayane estamos te dizendo aqui é que ele tem super recurso, ele está validando contigo para ver o que que você vai falar. Se tu vem com um sermão, ele já, na tua terceira palavra, ele já não está mais nem te ouvindo. Sim, Agora, se você ficar curioso com aquela informação, você vai acessar o que vem dele, né? Aí você vai exato. acessar que ele vai dizer, ah, eu não gostei dessa fala, ah, não sei o quê. E aquilo depois se dissolve. Sim, Porque se não é o valor da tua família e se ele não assiste dentro da tua casa, isso não cola. E se colar, é porque isso está dentro da tua casa, tá? Talvez é um olhar, alguma coisa assim, tipo, se ele colar com essa fala, pode procurar aí que existe na tua família. Que a gente é o conceito de espelhamento, né? sim. Mas Mas, fica. mas você vai Né? tentando e depois você vai comentando ali essa coisa. Varia do que ele tá sentindo, entende e redireciona para como ele pode agir. Então aqui é transformar esse sentir nesse agir também que é mais concreto. Então tá, o que que você sentiu? Senti isso. E o que que a gente faz quando a gente não gosta? Então Uhum, devolve para aumentar o repertório, que é o que que eu vou fazer. Porque quando a gente uhum, atribui o comportamento nessa idade de bom ou mal, eu digo assim, ah, isso é coisa de criança muito feia. Mas pode ser que ele tenha sentido vontade de falar. Ou que ele também tenha falado. E o que que ele vai pensar? Então eu sou feio, eu não posso ser amado. E Ela com não vai uma me amar outra porque eu faço isso. coisa, E aí tem o não conceito vai do mais falar para excelente. ti. É, Vai começar a não te contar as coisas, porque quando vem o sermão, as crianças param de nos contar. Se vocês quiserem que os filhos de vocês contem as coisas, sejam curiosos com o que vem deles e fujam do sermão, né, Tayane? A gente exato. A pode. orientação que você dá é buscar sempre uma mais concreta que aumenta o repertório. Lembra disso de forma resumida. Como é que eu vou aumentar o repertório de comportamento dele? Não vai ser por 30 teorias. Porque, assim, como a Marcia uhum. falou, a terceira palavra ele não tá te ouvindo mais, ele já tá pensando na coisa ali que aconteceu, e aquilo virou uma chatice. E ele relacionou o quê? Contar coisas difíceis me leva para momentos chatos. Ou me leva para punição, ou me leva para uma consequência ruim. É excelente. Nossa, fez todo sentido para mim. Embora eu não goste de ficar falando muita coisa pro meu filho, uma das coisas que eu aprendi com as professoras Waldorf, elas ensinam muito a gente sobre tudo isso, né? E com a Márcia, é a coisa do falar menos, né, com a criança. Uhum, Então, eu tento não render muito, só falo, achei que essa frase não foi legal e tal, não sei o quê. Aí ele fala, eu não sei o quê. Eu falo, você pode pedir ajuda para prof e meio que mudo de assunto. Mas mudo de assunto porque eu não me sinto confortável para conduzir muito aquilo e não quero falar muita besteira. uhum. Mas agora fez todo sentido. Me sinto muito mais à vontade para Que bom. para seguir assim esse olhar de mais curiosidade e de ir, né, me interessando por o que que ele sentiu e o que que ele viveu naquela situação, né? E sair Sim, fora da moralidade da história toda. Mas eu vou dizer exato. uma coisa, é muito difícil. Uma coisa é eu entender, conversando com vocês agora, com essa explicação super clara, exemplos e tal. Outra coisa é amanhã no café da manhã. Sim. Não Mas você tem vai ver que, assim, para o problema. seu cérebro também que está aprendendo, cada vez que você consegue estar consciente do que está fazendo e saiu do modo automático, aí decidiu o que vai fazer. Então, ele te falou, primeiro ele te aciona o susto. Aí você assustou. Aí você parou e falou, tá, deixa eu respirar para decidir o que eu vou fazer. Então, aí eu decidi o que vou fazer. E começo a fazer as perguntas, e aí você tem mais sucesso, seu cérebro fala, opa, esse caminho aqui está funcionando melhor. Então, a tendência é você conseguir adquirir e repetir mais aquele comportamento. Mas o que que eu preciso principalmente para fazer um comportamento diferente? É estar presente no que eu estou fazendo. Então, quando a criança está contando alguma coisa que eu não parei para olhar para ela, que geralmente ela está contando, você está no carro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pensando em várias coisas, a tendência é reagir no modo mais automático. Quando eu consigo estar mais presente, eu consigo decidir melhor o que eu vou fazer. E uma dica, né? A gente, isso aqui, só isso aqui já nos levaria para muito tempo. É essas conversas difíceis, Kelly, essas coisas que chegam, vocês estão fazendo um exercício agora com os filhos de vocês pequenos. A complexidade vai aumentar e a gente espera que a gente possa acolher sempre, tá? E usualmente elas vêm às vezes antes de dormir, né? E você tá ali fazendo dormir. Mãe, posso te perguntar uma coisa?
aí você, se a pergunta, eu já tive situações pessoais assim de ouvir e não dar conta, gente. Mas o que que eu fiz? Respira, não responde. Diz, olha, filha, eu vou pensar. Você pode ficar que a mãe vai pensar melhor. Como é que você se sentiu? E fica no vazio. A gente não precisa responder tudo para os nossos filhos. Isso se torna mais confiável. Porque respostinha pronta, a jato, gente, não é confiável. As situações são complexas às vezes. Então, você, Sim. né, esse É, eu, cérebro, aquele livro do Rápido e Devagar, explica. sim, Se eu ficar sempre no pensamento rápido, eu não aprofundo e não ensino o meu filho que eu posso dizer assim, olha, a mãe precisa pensar sobre o que tu está trazendo. sim. E Agora, né? perguntar mais, né? A gente tende a tentar prever a pergunta da criança e responder coisas que às vezes não é a curiosidade dela. Então, quanto mais ela te pergunta coisas, tente devolver perguntas. Ah, o que que é não sei o quê? Mas de quê? Deixa ela amadurecer o conceito. Deixa eu pegar uma água. Para a pergunta da Dani, Tayane, porque também a gente tá. Vai, Tudo vai. bem? Mais uns 15 minutinhos? Como é que tu tá aí? Uhum. Vamos deixar ela pegar. Mas isso que a Kelly trouxe é muito, muito importante, tá? É uma virada de chave na relação com os nossos filhos, de confiança. Eles saberem que em nós existe alguém que eles podem falar. Então, como a Kelly falou, é difícil para todo mundo. Então, essa questão do eu recebo aquilo da criança, eu não preciso ter essa proeficiência de sair dando uma boa resposta, porque eu também estou num processo de desenvolvimento com situações. Tudo bem aí? Podemos Gostei. deixar a Dani fazer a Falando perguntinha? um tanto, né? Olá, tudo bem? Posso perguntar? Pode. Então, eu tenho duas perguntas que são bem objetivas, assim. Uma é essa questão de saber como lidar com certos comportamentos repetitivos, que um deles até a Tayane deu exemplo. Minha filha tem 2 anos e 10 meses e ela adora, ela pega um copo com qualquer líquido, seja água, seja leitinho de aveia, e ela joga no chão. Aí, quando ela começa a fazer isso, eu falo, não vou mais te dar. Eu falo com ela, ó, eu acho que você não quer mais tomar. Eu explico para ela que não pode. E aí já teve vezes que eu falei, ó, não vou mais te dar leitinho de aveia, que ela adora. Não vou te dar mais suco. Só que depois chegou o momento que eu falei, não vou mais dar nenhum líquido para ela. Aí, enfim, aí depois, aí às vezes ela para um tempo de fazer isso e depois ela volta a fazer. E eu já tentei, assim, de diversas formas, falar mais séria, trocar o copo, e esse comportamento se repete. Outro bem parecido com esse, por exemplo, é essa questão, ela adora brincar com massinha, mas ela sempre coloca na boca, apesar dela já passou da fase de colocar as coisas na boca. Mas aí ela pega e coloca, ela sabe que não pode. Aí eu falo que ela não vai mais brincar com massinha, separa a massinha e fala, ó, você ainda não sabe brincar com massinha, você ainda coloca na boca, separa. Aí fica um tempão lá. Aí depois ela pede de novo, eu converso com ela, falo, ó, não vai colocar na boca, não vou. Aí ela vai, brinca um tempinho e depois volta a colocar na boca. Enfim, esse é uma das minhas perguntas. Eu sinto assim que tipo, eu não sei lidar com isso, eu não sei como corrigir ela, como fazer ela entender. Para mim é muito difícil e assim, por mais que eu sei que essa fase ela tá, eu fico com a sensação, eu sei que não é isso que ela tá me testando, que ela tá me provocando, como assim, sabe, pegar e jogar o leite no chão da cozinha, jogar o suco no chão da cozinha, colocar a massinha na boca, às vezes a gente tem que ir lá tentar tirar a massinha lá do fundo. Então, assim, eu ter que lidar com isso e ao mesmo tempo, assim, eu me sinto assim completamente, às vezes, tipo, incapaz de fazer ela entender e eu não consigo. E ao mesmo tempo eu não consigo entender porque isso se repete. Então, essa é uma pergunta, e a outra também, muito breve, eu vou fazer rapidinho. Tem um pouco a ver até com o que a Kelly estava falando, essa questão da influência dos amiguinhos mais velhos. A Violeta, por coincidência, também estuda no Anabá, né? Mas, enfim, ela tem um melhor amigo que também estuda lá e que também é nosso vizinho, que é 2 anos mais velho que ela. E ela ama esse amigo e quer fazer tudo igual amigo. Isso aqui é um menininho.
E ela agora está no processo de desfraude, já desfraudou de dia totalmente. Só que ela quer fazer xixi igual o amiguinho, em pé. E ele, quando eles descem um pouquinho, ele faz xixi no mato em pé. E ela quer fazer no mato em pé. E aí chega em casa, ela fica falando que quer fazer xixi em pé. Aí ela usa calcinha, o menino usa cueca. Aí ela fala que quer usar cueca. E eu fico sem saber como lidar com isso, sem como explicar isso para ela, sem também, né? Tem todas essas questões de gênero, assim, sem querer limitar tanto, menino é assim, menino é assado. E, tipo, ela não consegue entender por que que o amiguinho que ela adora, e que ela adora, ela faz muitas coisas igual a ele, e por que isso especificamente ela não pode fazer igual a ele. Então, são essas duas breves perguntas. Tá. Vamos ali na questão do COB de novo, né? Eu vou trazer aqui uma orientação mais geral, assim, depois a gente pode pensar, acho que tem temas para outros encontros, mas assim, quando ela for beber alguma coisa, quando você for entregar alguma coisa para ela, você vai dizer para ela assim: olha, por exemplo, tá aqui o leite com aveia. Você fala, o leite com aveia tá aqui, e é para ficar na mesa ou na boca. Então você vai, ao invés de dizer 30 coisas que ela não vai fazer, ou que ela não pode, criar aquele momento que já tá tenso, do tipo, não pode fazer isso, eu vou te dar, mas você não vai jogar, né? Não, filha, você não vai jogar hoje, né? A gente já jogou, já conversamos disso. Ela tá. Aí você entrega, ela joga. Então, quando você for entregar o leite, você fala: você quer o leite? O leite é pra ficar apoiado aqui na mesa ou pra ir na boca, combinado? Tá. Aí quando ela vai jogar, você fala: qual é o combinado? E é a mesma coisa pra massinha. Você vai dizer, tenta, experimenta e depois vai observando como acontece. E aí na primeira vez às vezes não funciona, na segunda não funciona, mas você vai mantendo. E quando ela não cumpriu o combinado, você fala: então tá bom. A gente não tá pronto pra tomar isso aqui agora. Vou guardar e não fico dando um sermão. Eu só vou tirar o estímulo que era uma coisa que ela queria e vou seguir pra outra coisa. E toda vez que eu vou entregar, eu vou deixar claro uma expectativa muito simples, que é o leite é para estar em cima da mesa, porque ela tá apoiando, ou é para estar na boca. Foi pro chão primeiro, que ela precisa ajudar você a limpar. Então eu joguei. Vamos lá pegar o pano, agora a gente vai limpar isso aqui. Então envolver a criança na reparação também é muito importante. Porque geralmente o que acontece? Eles jogam aquele monte de coisa, faz aquele monte de coisa, estão aprendendo pela repetição, que é jogar para testar o que vai acontecer, e aí depois eles só veem tudo limpo. Ela não tem a clareza de que deu um trabalho limpar aquilo tudo, de que jogou a coisa fora. Os conceitos ainda são mais simples. Então eu deixo clara a expectativa. Se ela jogou, eu vou tirar ali da mesa. Agora a gente vai lá pegar um pano e vamos limpar isso aqui. No outro dia a gente vai tentar de novo. E vou sempre repetindo com as mesmas frases, a frase da expectativa do comportamento. E depois, se acontecer uma coisa inversa, ela vai participar da reparação. Do jeitinho dela, então você pega um pano, ela pega outra coisa, você apoia e limpa e vai dizer pra ela: é porque o leite não vai poder ficar no chão, né? Fez sentido? Sim, só que assim, ela adora limpar as coisas. Então, então assim, eu só não sei se nesse sentido vai resolver, porque já teve vezes até assim, ela queria lavar a mão, porque ela adora, às vezes ela faz uma Uhum, bagunça. Aí eu falo: não, a gente já lavou a mão. Ela pega e suja a mão assim, ó, sujou, quero ir lá lavar. Entendeu? uhum. Então, eu fico às vezes com um pouco de receio disso ser até mais um. De ser um reforçador. É, Tá, mas de qualquer forma, assim, a questão da reparação é importante que à medida em que ela tá crescendo, ela perceber que mesmo quando ela faz uma coisa que não era o esperado, ela tem a oportunidade de reparar e que aquilo não torna ela criança boa, criança má. Então, se for ali limpar, por exemplo, você sabe que ela gosta muito de limpar com água. Então, de repente, você pega uma coisa que vai usar menos água para fazer o que seja um pouquinho mais trabalhosa. Porque, claro, que se eu colocar um balde com água ali, vai virar uma grande festa e vira uma grande meleca, né? Porque daí vai voar água para todo lado. E, é claro, as experiências sensoriais são muito importantes, mas não era aquele contexto. Mas primeiro é deixar claro a expectativa do comportamento e depois ela participar da reparação, porque não é uma intenção, por mais que pareça que é a intenção do desafio, é um desafio pra gente. Mas ela não acordou e pensou assim: hoje eu vou jogar o leite pra ver o que a minha mãe faz. Não, ela Tem tá uma ali, ela quer testar coisa. aquele leite e vai fazer. Tayane, talvez, né, Dani, talvez tenha que ficar claro para ti o que que é negociável e o que não é negociável. O que para mim vem assim é que não é negociável botar no chão. Então você Uhum. tem que deixar claro para ela: olha, quando você jogar no chão, eu vou tirar o leite. Às vezes É, às mas vezes aqui acho que é mais com ação, sabe? Assim, o leite é pra ir, ou vai tomar ou tá na mesa. Se foi pro chão é porque não tem mais, e aí eu tiro e acabou. Eu não vou nem ficar falando. Eu mostrei pra ela que assim, se ela quer tá aqui, se ela faz isso, ele deixa de existir, ele não tá mais na frente dela, ele não tá mais disponível pra ela. Aí ela chora e vai pedir de novo. Você fala: tá, depois a gente vai tentar de novo, pra ele ficar na mesa ou na boca. Eu sempre vou dizer qual é a expectativa do meu comportamento. E quando ela quebrou o combinado,
eu vou tirar aquilo que ela quer. Não porque eu tô punindo ela, mas porque ela não tá pronta para usar aquilo naquele momento. E a questão ali da calcinha, da cueca, aí acho que entra também de novo, ela ainda não vai relacionar essa questão do gênero, ela nem vai estar com essa atenção agora. Então, dizer pra ela assim, que legal que o amigo tem esse e você tem esse aqui. Sem ficar trazendo muitas delongas sobre o que ela pode ou não pode fazer. Tem coisas que você vai decidir por ela, como a questão da calcinha, por exemplo, se ela tem esse conjunto de calcinhas, é esse aqui que ela pode usar. Que legal que ele tem aquele e você tem esse. Ah, eu vou fazer xixi em pé no mato. Como é que seu corpo sente? Agora a gente precisa testar fazer mais sentado. Por quê? Porque fisiologicamente o corpinho dela vai fazer diferente. Né? Então não dá ainda para ela ficar experimentando de pé e naturalmente ela tá espelhando o comportamento dele, porque ela tá na etapa de observar o comportamento. Para ela ainda não faz sentido porque ela não pode fazer alguma coisa. Então aqui entra de novo essa orientação que agora é mais diretiva e que não tem relação com os aspectos da sexualidade ou nada disso. E a massinha, Ah, e a Dani, é massinha. muito tentador. Eu não daria para ela, tá? Eu começaria bem claro que aquelas porcaria daquelas massinhas não devem estar perto das crianças. Eu já cortaria isso, sabe? E Tem elas têm um alguns. cheiro bom, né? Elas têm a textura Tem, interessante. tem coisas que é muito difíceis para as crianças. Tem E aí certos entra o controle brinquedos. inibitório de novo. Eu não vou conseguir bloquear a vontade de fazer alguma coisa. É. Pior é que meu marido, ele é contra massinhas, ele tem ódio de massinhas por causa disso. Mas, gente, toda festa de aniversário que a gente vai, vem de lembrancinha Ganha, aquelas mas sim. benditas massinhas. E ela chega cheia de massinha em casa. Então, mas eu acho que a gente tem que realmente dar um tempo. E aí é esperar, porque assim, ela vai ficar pronta para usar isso, ela vai conseguir desenvolver mais. Você já virou aqueles pensamentos intrusivos? Tem várias, sempre aqueles videozinhos de brincadeira, né? Quando o pensamento intrusivo venceu, que é quando a gente pensa uma coisa, tipo, você olha para algo e aí você faz e fala, não, não era para fazer. A criança, ela vivencia pensamento intrusivo várias vezes. Só que ela não tem o controle inibitório para conseguir parar aquilo e pensar que aquele pensamento não pode. Então, assim, eu olho, a gente também, se eu olhar para um saco de massinha colorida, aquelas massinhas de EVA toda fofinha, quem nunca pensou que aquilo na boca devia ser muito incrível pelo cheiro? Mas a gente sabe que não é, já experimentou ou não experimentou, mas racionalmente já sabe, não vai pôr na boca, a criança vai pôr na boca. O pensamento intrusivo vai vencer nesse momento que o controle inibitório tá ali, coitadinho, dormindo e começando a se A desenvolver. mesma coisa com as telas, gente. A Uhum. massinha é a futura tela dela, tá? Então, assim, isso que tu tá passando com a massinha, eu sempre digo, é uma amostrinha das outras complexidades. Então, é um exercício que você vai fazer com a. Então, cara, aniversário, isso que você não vai levar. Às vezes tem que ter, porque não vai, é muito forte para a criança. É como você dar um celular para a criança e dizer 10 minutos. Gente, Sim. é a massinha na mão da criança. É a decisão que a gente, como adulto, vai tomar, que é aquilo que a gente falou lá no comecinho. Tem decisões que eu vou tomar, não são punitivas, mas são por segurança, que é quando eu percebo que a criança não tá pronta para tomar. Daiane, você agora vai fechar com chave de ouro. Vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito Não. bom a conversa. Acho que a gente sai daqui pensando em mil formas de poder no outro dia, que nem amanhã ele trouxe amanhã de manhã no café da manhã, já poder fazer, né? Já poder colocar a mão na massa. Mas o que eu vou abordar e perguntar é um pouco diferente. O meu filho vai fazer 5 anos sexta-feira e ele está nesse desenvolvimento, já tem o meio social, a escola, porém ainda ele tem muita vergonha. A vergonha é uma coisa assim que pega e pega em situações como brincadeiras, né? Veio o Dia das Mães, eu fui lá e a gente fez né, uma dinâmica e ele estava dentro de uma caixa e eu tinha que escolher, porque era um presente, eram os ursinhos fofinhos, ele era um deles, com sabor de abacate e banana. E quando eu botei a mão nele, ele olhou para mim, ele estava rindo, ele começou a chorar. Uhum. Chorar. E mais assim, dava para ver que era vergonha. E ficou assim naquele choro, e eu, mas tá tudo bem, quer ir embora, quer conversar e soluçar. Aí sai da sala e aí a brincadeira não flui. Outra situação também foi na apresentação de Natal, apresentou tudo certo. Chegou na hora, me olhou, começou a chorar. Então eu não sei muito bem o que falar,
porque eu também não quero cortar, dizer que ele está errado, ele tem que fazer aquilo, mas também ele tem que entender que tá tudo bem. Uhum. E é uma vergonha sem fim. E aí eu não sei se isso acaba ou vai vir com o tempo dele perder essa vergonha de olhar em volta, ver que os amigos estão olhando para ele, que é uma brincadeira em conjunto, ou não sei como que trabalha, como que fala isso. Sim. Mas ele consegue fazer as atividades e quando ele te vê, daí ele tem essa reação, é isso? Em Isso, ou geral, eu ou assim? o pai, ou eu ou o pai, Sim. né? Assim, vai lá e faz a brincadeira, ele vai e participa todo, né? Uhum. Afim, querido, fez a brincadeira, pronto, acabou. Sim. Ele chora. Sim. Mas isso, assim, de novo, né? Vou explorar aqui de uma forma mais ampla, mas pode Sim, ser algo sim, que vai sim. dando sugestão. Mas pode estar relacionado justamente por ele ter um apego mais seguro. Então, assim, o Aham. que que acontece? Ele passou uma situação em que o corpo dele estava ali, dando conta de um turbilhão de emoções que estava aqui. Mas ele conseguiu Sim. sustentar. Quando ele vê vocês, ele se sente mais seguro e aí desabrocha, aí sai aquela sensação. Então, é uma etapa à medida em que ele está ajustando essa regulação emocional. Se for sobre esse fator, ele vai conseguindo regular mais, por quê? Porque o corpo não vai se levar tanto estresse para precisar de tanta descarga depois. E o Uhum. que fazer nesse momento, geralmente é principalmente ali o acolher e falando para ele, trazer muito da respiração e depois perguntar o Uhum. que ele precisa ao invés de resolver por ele. Porque a Uhum. tendência é quando a criança está chorando, a gente quer resolver por ela. Então você fica assim, você quer Sim. isso, você quer isso, você quer ir embora, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, a gente quer dar bilhares de opções. E aí a criança vai ficando mais desesperada porque ela não quer nada daquilo, ela nem sabe o que ela quer. Então quando ele tá chorando, é respirar, eu tô aqui, se acalmar e use essa pergunta mágica para muita coisa. O que você precisa? Porque assim você vai Uhum. fortalecer essa regulação emocional, para que ele cada vez perceba que o que ele precisa está na consciência e no corpo dele. Que ele consegue decidir, que não são vocês os reguladores. Ele tem o poder da regulação porque ele está desenvolvendo. Então começou a chorar, aconteceu. Tá bom, meu amor, eu tô aqui. E quando estiver pronto, me Uhum. diz o que você precisa. Então eu valido o que ele Uhum. sente, mostro o quanto eu tô disponível, mas pergunto o que ele precisa. Não vou resolver isso por ele. Uhum. Uhum. É bom saber, né? Mas a gente fica assim na situação de querer que ele entendesse que é só uma brincadeira, que tá tudo bem, que ele pode fazer várias outras, né? É, Sim. Daiane, mas aí, por que eu convidei a Tayane para falar? Porque isso que você está falando é uma conversa de adulto. Uhum. Você não está falando de uma criança de 5 anos. Eu queria que ele entendesse. A gente ele tem a vida toda para entender que algumas situações a gente fica inibido. Eu Uhum. daria uma outra dica complementar a essa da Tayane, que no momento que passa a história, você chegar e dizer assim: eu também senti isso. Eu também já Uhum. passei por uma situação que eu fiquei envergonhado. Então aí tu acolher, porque se você for olhar na tua infância, talvez você tenha bastante similaridade com essa situação. Uhum. Sim. Ah, e Tá? tem mais uma questão, a Marcia trazendo isso, que é a questão de focar no processo. E isso para todas as coisas, né? Eu acho que hoje não deu nem tempo de colocar aqui sobre falar de elogio. A gente tá falando muito de elogio e encorajamento, enfim. Mas é muito focar no processo quando você vai resgatar a memória, porque ele vai guardando as memórias com uma capinha afetiva, né? Então, quando Uhum. for retomar o que aconteceu, vai perguntando e fala, pega uma coisa que você percebeu quando ele estava feliz e fala, filho, naquela hora que você entrou na caixa, que será que você sentiu? Naquela hora Uhum. que você fez tal coisa, o que que você sentiu? Você vai resgatando pequenos flashes da memória concreta e aí vai perguntando Uhum. como ele sentiu. Por exemplo, a caixa você sentiu que era muito grande ou muito pequena? Então vai dando uma referência mais concreta e resgatando a memória, focando no processo, Uhum. para que ele não arquive Uhum. essa memória como um fracasso, que é, poxa, eu chorei Uhum. no dia da apresentação. Poxa, aconteceu Uhum. isso nesse dia. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Quando a gente foca no processo, quando resgata essa memória e traz a sensação que eu senti, ele vai percebendo que sentiu tristeza, mas sentiu alegria. Sentiu medo, sentiu raiva, mas sentiu isso. Ele vai percebendo que Uhum. a mesma situação gera várias emoções. Uhum. Obrigada, meninas. E que, de uma certa maneira, isso que ele sente é típico da infância. Sim. Pois então, Julia, né? Tayane, obrigado. Olha, nós somos aqui, deixa eu ver aqui quantas nós somos aqui. Nós somos 20, ó, nós estamos aqui em 22 pessoas, né? Até às 9h30, uma 21 e hora e 30. meia. Estamos aqui.
Obrigado a todo mundo, quem conseguiu falar, quem não conseguiu. Tayane, passa o teu contato, né? Tu tá com um Instagram super legal. Ah, é verdade. Depois eu passo o Instagram, daí se você puder compartilhar no grupo. Quem quiser, tem bastante conteúdo. Eu tenho feito vídeos com essas pequenas sugestões, então, questões do dia a dia. Quem tiver sugestões de temas também, depois pode ir mandando. Gostaria de agradecer muito vocês por estarem aqui até esse horário. Espero que tenha conseguido contribuir ou, de alguma maneira, se trouxer uma pequena sementinha de algo que pode ser mudado. Então, já valeu muito aqui. E estou à disposição, quando quiserem, convidem que vou estar por aqui. E eu acho que é isso, né, Tayane? Foco no processo, gente. Exato. É um pouquinho por dia, não é grandes. Um dia a gente faz alguma coisa certa, dois, três a gente não faz, e a gente só a gente vai caminhando junto com eles, Hum. né? Até eles chegarem na adolescência e a gente quase enlouquecer. Mas, E né, quando a Tayane? gente aprende tudo, eles mudam de etapa, a gente vai aprender tudo de novo. E aí É nós a vamos num parte outro interessante. processo, né? Obrigada, gente. Adorei ver um monte de gente querida aqui, tá? Obrigada, Tayane. Um grande beijo. Eu vou salvar, Obrigada. depois eu passo para vocês, tá? Beijo, boa Até logo, noite. pessoal. Boa noite para todos.